Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Te eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te gloriosus apostolorum chorum, Te prophetarum laudabilis numerum. Te martyrum candidatus laudat exercitum, Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem immense majestati, Venerandum tuum verum et unicum Filium. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum, Tu rex gloriae Christe. Tu Patris sempiternus es Filium, Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti virginis uterum. Tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regnat celorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iurex crederis esse venturum, Ergo quesumus tuis famulis subveni, quos preciosos sanguine redemisti. eterna fac cum sanctis tuis in gloria numeraris. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere hereditati Tue. Et regeos et extole illos usque in aeternum. Per singulos dies benedicimus Te. Et laudamus nomen Tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia Tua, Domine, super
speravi, non confundar in aeternum. Compêndio de Teologia de Santo Tomás de Aquino. Tradução de Dom Odilão Moura, da Ordem de São Bento. Calvária Editorial, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. É uma bela edição, com notas de rodapé que não estão sendo lidas. Enfim, para aprofundamento do estudo, tenho um livro em mãos. E caso gostem do meu trabalho e pensem que ele alguma coisa valha, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, apoia-se ou vaquinha. Também é possível tornar-se membro agora aqui do canal. O canal neste momento conta com 4 membros. O Luiz recém chegou hoje. Muito obrigada, Luiz, seja muito bem-vindo. E, portanto, torne-se membro você também. E uma outra forma de ajudar o canal é fazendo como a Pamela. A Pamela nos comprou este livro, que aqui está sendo agora lido. Muito obrigada pela presença de todos. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz diferença em termos de engajamento. Faz com que esses conhecimentos todos sejam ofertados a mais pessoas, com que outras pessoas tenham acesso, saibam que ele existe e possibilita assim também a ampliação do meu trabalho. Tudo que aqui é feito eu faço sozinha. Mais uma vez, obrigada pela presença. E eu peço finalmente para que, por favor, orem por mim e orem por todos nós. Estamos na primeira parte sobre a fé e agora começamos o segundo tratado sobre a encarnação do Filho de Deus. Capítulo 1. Da fé na humanidade de Cristo. Porque, como inicialmente foi dito, a fé cristã refere-se principalmente a 2 verdades, isto é, a divindade da Trindade e a humanidade de Cristo. Após termos visto o que pertence à divindade e aos seus efeitos, resta-nos considerar o que pertence à humanidade de Cristo. Como o apóstolo escreveu na primeira carta a Timóteo, que Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, parece ser conveniente tratarmos em primeiro lugar de como o gênero humano caiu no pecado, para que desse modo torne-se também mais claro como, pela humanidade de Cristo, os homens são livres do pecado. Parágrafo 1. Os preceitos dados ao homem e a perfeição do primeiro estado. 1. Como foi dito acima, o homem foi posto por Deus no seu estado primitivo, de modo que o corpo estivesse totalmente submisso à alma. Por sua vez, havia subordinação entre as partes da alma, de modo que as forças inferiores se submetessem, sem oposição, à razão, e que a própria razão humana também fosse submissa a Deus. Porque o corpo era submisso à alma, acontecia que nenhuma paixão poderia atingir o corpo que repugnasse ao domínio da alma sobre ele. Por isso, não havia para o homem possibilidade de morte, nem de alguma enfermidade. Devido à sujeição das forças inferiores à razão, o homem estava possuído de tal tranquilidade espiritual, porque a razão humana não era perturbada por paixão alguma desordenada. Devido a ser vontade submissa a Deus, o homem dirigia tudo para Deus, como a seu último fim, e nisso consistia a justiça e a inocência. Dessas 3 submissões, a última a que nos referimos era a causa das demais, porque, considerando-se os elementos componentes do corpo, composto que ele é de elementos contrários, não lhe era natural ser submetido à dissolução, nem a qualquer paixão contrária à vida. Também não era da natureza da alma que as forças sensíveis se submetessem sem repugnância à razão, porque as forças sensíveis dirigem-se para o que é deleitável ao sentido, o que se opõe frequentemente à reta razão. Por conseguinte, isso acontecia devido à interferência de uma força superior, isto é, Deus, o qual, como juntou ao corpo a alma racional, que transcende toda a proporção do corpo e das forças corpóreas, as quais pertencem às forças sensíveis, assim também aconteceu, assim também concedeu à alma racional a força que pudesse conter o corpo acima da sua condição corpórea,
e as forças sensíveis exigidas pela alma racional. 2. Para que a razão mantivesse submetidas a si, firmemente, as forças inferiores, também ela deveria ficar firmemente submetida ao domínio de Deus, de quem recebia a virtude excedente à sua condição natural, de que acima falamos. 3. Foi assim o homem de tal modo constituído que, se a razão não fosse submetida a Deus, nem o corpo poderia ser obediente às ordens da alma, nem às forças sensíveis dirigidas pela razão. Devido a isso, havia no homem uma certa vida imortal e impassível, porque se ele não pecasse, não morreria, nem sofreria paixões. 4. Poderia, contudo, pecar enquanto a sua vontade não fosse confirmada na posse do último fim, e, nesse estado, poderia sofrer e morrer. A diferença entre a mortalidade e impassibilidade do primeiro homem e a imortalidade e impassibilidade que terão os santos na ressurreição consiste justamente em que estes não mais poderão sofrer ou morrer, porque as suas vontades estão totalmente confirmadas na posse de Deus, como já foi dito acima. Haverá, além disso, uma outra diferença. Depois da ressurreição, os homens não mais se alimentarão, nem mais usarão do sexo. O primeiro homem, com efeito, foi criado tendo necessidade de alimentar-se para sustentar a própria vida, e obrigado a promover a geração, para que, originado de um só homem, fosse multiplicado o gênero humano. Eis porque foram dados ao homem, naquela condição primitiva, 2 preceitos. O primeiro é o seguinte: do fruto de todas as árvores do paraíso comereis, e o segundo é este: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Parágrafo 2º. O estado perfeito do primeiro homem chama-se justiça original, e sobre o lugar onde ele foi posto. 1. Esse estado do homem, assim tão bem ordenado, chama-se justiça original. Por ela, o homem estava subordinado ao seu superior, bem como todas as coisas inferiores subordinavam-se a ele, conforme lhe fora dito: dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Também no homem, as partes inferiores submetiam-se às superiores sem repugnância. Esse estado foi concedido ao primeiro homem, não como a uma pessoa singular, mas como ao primeiro princípio da natureza humana, de modo que por ele fosse transmitido aos pósteros, juntamente com a natureza humana. 3. E porque a cada um é devido o lugar que convém à sua condição, o homem, constituído assim com tanta ordem, foi posto em um lugar muito temperado e delicioso, para que lhe fosse tirado todo o sofrimento de perturbações internas e externas. Parágrafo 3º. A árvore do bem e do mal e o primeiro preceito dado ao homem. Porque o acima referido estado do homem dependia de que a vontade estivesse submetida a Deus, para que imediatamente após a criação o homem fosse acostumado a seguir a vontade de Deus, o Criador deu ao homem algumas ordens, permitindo-lhe que comesse do fruto de todas as árvores do paraíso, mas lhe proibindo, sob cominação de pena de morte, de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Foi-lhe proibido comer do fruto dessa árvore, não porque ele fosse mau em si, mas para que o homem, ao menos nesta pequena coisa, obedecesse a uma ordem tão somente por ser dada por Deus. Foi-lhe proibido comer do fruto dessa árvore, não porque ele fosse mau em si, mas para que o homem, ao menos nesta pequena coisa, obedecesse a uma ordem tão somente por ser dada por Deus. Assim é que comer do fruto da mencionada árvore tornou-se um mal. Aquela árvore, com efeito, foi chamada de árvore da ciência do bem e do mal. Não porque ela possuísse uma força causadora de ciência, mas devido ao que aconteceu após ter sido comido o seu fruto. Tendo-o comido, o homem aprendeu por própria experiência a diferença que existe entre o bem da obediência e o mal da desobediência. Parágrafo 4º. A sedução de Eva pelo diabo. O diabo, que já havia caído no pecado, vendo que o homem constituído neste estado chegaria assim à felicidade perpétua, mas que não obstante poderia pecar, procurou tirá-lo daquela retidão de justiça. Com esse intento aproximou-se do homem e o atacou pelo lado mais fraco, tentando a mulher, cujo dom ou luz de sabedoria era menor.
Para mais facilmente levá-la à transgressão do preceito, por meio de mentiras, tirou-lhe o medo da morte e prometeu-lhe, conforme se lê no livro do Gênesis, tudo aquilo que a criatura humana naturalmente deseja, isto é, que a ignorância seria afastada, dizendo-lhe: abrir-se-ão os vossos olhos, que a sua dignidade seria elevada, dizendo-lhe: conhecereis do bem e do mal. O homem, pela sua inteligência, naturalmente foge da ignorância e deseja a ciência. Pela sua vontade, que é livre por natureza, deseja a própria elevação e perfeição, de modo a ficar nada submetido, ou, na medida do possível, só a um mínimo de coisas superiores a si. Parágrafo 5º. O que levou a mulher ao pecado? A mulher desejou então a própria elevação e a perfeição da ciência, juntando-se a isso a beleza e a doçura do fruto que atentavam para ser comido. Desprezando além disso o medo da morte, ela transgrediu o preceito de Deus, o de não comer do fruto proibido, havendo assim, no seu pecado, uma multiplicidade de pecados. Primeiro, da soberba, pela qual ela desejou de modo desordenado a própria elevação. Segundo, o da curiosidade, pela qual quis ter ciência, além dos limites prefixados. Terceiro, o da gula, pela qual, tentada pela sua vaidade, foi levada a comer do fruto. Quarto, o da infidelidade, pela falsa consideração de Deus, enquanto acreditou nas palavras do diabo contrárias às de Deus. E quinto, o da desobediência, transgredindo o preceito de Deus. Parágrafo 6º. Como o pecado atingiu o homem? O pecado chegou até o homem devido à persuasão da mulher, o qual, contudo, como diz o apóstolo, não foi seduzido como o foi a mulher, que acreditou nas palavras do diabo, contrárias às de Deus. Não lhe podia vir à mente que Deus, por uma mentira, o ameaçasse, nem que, sem motivo, lhe proibisse fazer algo de útil. Entretanto, atraído pela promessa do diabo, desejou indevidamente a própria elevação e ciência. Ficando por esses atos a sua vontade já desviada da retidão da justiça, e querendo mostrar-se também complacente com a esposa, seguiu-a na transgressão do preceito divino, e comeu o fruto proibido. Parágrafo 7º. A revolta das forças inferiores contra a razão é efeito da culpa do pecado. Porque essa tão ordenada integridade era toda causada pela sujeição da vontade humana a Deus, a consequência do pecado foi que, tendo sido a vontade humana desviada da sujeição a Deus, desaparecesse aquela perfeita sujeição das forças inferiores à razão e do corpo à alma. Seguiu-se então que o homem sentisse no apetite sensitivo inferior movimentos desordenados de concupiscência, de ira e de paixões. Não conforme à ordem da razão, mas muito mais a repelindo e obscurecendo. Essa é a repugnância da carne para o espírito, da qual as Escrituras falam, porque, com efeito, o apetite e as demais forças sensitivas operam por meio de um instrumento corpóreo, mas a razão, sem órgão algum corpóreo, é conveniente que aquilo que pertence ao apetite sensitivo seja imputado à carne. O que pertence, porém, à razão é atribuído ao espírito, de modo a serem chamadas de substâncias espirituais aquelas que são separadas dos corpos. Parágrafo 8º. De como foi imposta a pena de morte necessária. Seguiu-se também ao pecado que o homem sentisse no corpo o mal da corrupção, e assim ficasse incurso na necessidade de morrer, como se a alma não fosse capaz de conter para sempre o corpo, dando-lhe a vida. Daí tornar-se o homem passível e mortal, não apenas sendo capaz de sofrer e morrer como antes, mas devendo sofrer e morrer por necessidade. Parágrafo 9º. Sobre os outros defeitos na inteligência e na vontade decorrentes do pecado. Muitos outros defeitos apareceram no homem como consequência do pecado, havendo no apetite inferior os desordenados movimentos das paixões e também na inteligência a carência da luz da sabedoria, que a iluminava antes, quando a vontade estava submetida a Deus. Consequentemente, o afeto do homem submeteu-se às coisas sensíveis, pelas quais, afastando-se de Deus, começou a cometer muitos pecados. Depois, o homem submeteu-se aos espíritos imundos,
acreditando que neles encontraria o auxílio para conseguir os meios para suas ações. Foi assim que foram introduzidos no gênero humano a idolatria e outras espécies de pecados. E quanto mais o homem por essas coisas se corrompia, tanto mais se afastava do conhecimento e do desejo dos bens espirituais e divinos. 10º parágrafo. Como esses defeitos foram transmitidos aos descendentes. 1. O supracitado bem da justiça original foi concedido divinamente ao primeiro pai em vista do gênero humano, de modo que dele fosse estendido aos pósteros. Ora, sabemos que, sendo removida a causa, o é também o efeito. Logo, tendo sido, devido ao pecado próprio, o primeiro homem privado daquele bem, todos os pósteros deveriam o ser também. Assim é que, após o pecado do primeiro pai, todos os homens nasceram sem a justiça original e com os defeitos dela derivados. 2. Tal fato, entretanto, não é contra a ordem da justiça, como se Deus punisse nos filhos, o delito do primeiro pai. Não o é, porque a pena em vista não consistiu senão em tirar deles os dons que foram concedidos sobrenaturalmente ao primeiro homem, e que dele passariam para outros. Por isso, aos outros, esses dons não lhes eram devidos. Se-lo-iam apenas enquanto transmitidos pelo primeiro pai. Fato semelhante aconteceria se um rei desse um feudo a um militar, que seria por meio deste transmitido aos seus herdeiros. Ora, se aquele militar ofendesse de tal modo ao rei que merecesse ser destituído do feudo, este não poderia mais passar para os herdeiros. Por isso, os pósteros são com justiça privados de um bem por culpa do pai. 10º parágrafo. Se a privação da justiça original tem natureza de culpa nos pósteros, permanece ainda uma dificuldade que exige solução. Se a privação da justiça original tem natureza culposa naqueles que descenderam do primeiro pai. 1. Sabemos que pertence à natureza da culpa, como anteriormente foi visto, que a ação má, chamada de culposa, seja feita sob o domínio da vontade, daquele a que ela é imputada como culposa. Ninguém é com efeito culpado daquilo que não está nele o poder de fazê-lo, ou o não fazer. Não está sob o poder de quem nascer ou não com justiça original. Conclui-se daí que a privação dela não pode ser razão de culpa. 2. Essa questão pode também ser facilmente resolvida fazendo-se a distinção entre pessoa e natureza. Assim como em uma pessoa há muitos membros, há também na natureza humana muitas pessoas, de modo que muitos homens, participando da mesma espécie, podem ser considerados quase que como um só homem, como diz Porfírio. Deve-se aqui advertir que no pecado de um homem, diversos membros cometem pecados diversos, e não é exigido para a imputabilidade da culpa que cada pecado seja voluntário pela vontade dos membros em que realizam, mas pela vontade daquilo que é o principal no homem, a saber, da parte intelectiva. Assim é que, se a vontade o ordenar, a mão não pode deixar de bater, ou o pé de andar. Ora, a privação da justiça original é pecado da natureza, enquanto deriva da vontade desordenada do primeiro princípio, que foi na natureza humana o primeiro pai, e assim é voluntário com relação à natureza, isto é, com relação ao primeiro princípio da natureza. O pecado passa, pois, para todos os que receberem dele a natureza humana, como se fossem seus membros, e por esse motivo chama-se pecado original, isto é, porque tendo origem no primeiro pai, é transmitido aos pósteros. Daí referir-se esse pecado diretamente à natureza, enquanto os outros pecados atuais referem-se imediatamente à pessoa do pecador. O primeiro pai, com efeito, corrompeu a natureza humana pelo seu pecado, e esta natureza corrompida corrompeu as pessoas dos filhos que a receberam do primeiro pai. 10º parágrafo. Nem todos os pecados são transmitidos aos descendentes. Não é também conveniente que todos os outros pecados do primeiro pai sejam transmitidos aos pósteros, nem os dos outros pais, porque o primeiro pecado do primeiro pai repeliu todo o dom que fora conferido à natureza humana na sua pessoa,
e por isso disse também que corrompeu ou infectou a natureza. Nos pecados que seguiram a este, não se encontram coisas semelhantes que possam ser subtraídos de toda a natureza humana, mas coisas que são tiradas de um só homem, ou que apenas diminuem em algo bem particular, quer dizer, pessoal, e assim elas não corrompem a natureza, senão enquanto pertence a esta ou àquela pessoa. O homem, com efeito, não gera alguém semelhante a si por semelhança de pessoa, mas por semelhança de natureza. Por isso, não é transmitido aos pósteros pelo pai o pecado que vicia a pessoa, mas o primeiro pecado que viciou a natureza foi a eles transmitido. 13º parágrafo. O mérito de Adão não favoreceu a reparação dos pósteros. Embora o pecado do primeiro pai tenha infectado toda a natureza humana, não teria sido possível que pela sua penitência ou por qualquer mérito seu pessoal fosse reparada toda a natureza. 1. É evidente que a penitência de Adão ou qualquer outro mérito seu foi ato de uma pessoa singular. Sabemos que a ação de um indivíduo não pode influir em toda a natureza da espécie. Ora, as causas que podem influir em toda a espécie são causas equívocas e não unívocas. O Sol é, com efeito, causa da geração de toda a espécie humana, mas um homem é causa de geração só de outro homem. Portanto, o mérito pessoal de Adão ou de qualquer outro simplesmente homem, não poderia ser causa suficiente para reintegrar toda a natureza humana. 2. Que por um ato singular do primeiro homem ficasse viciada toda a natureza humana, isso aconteceu acidentalmente, enquanto ele, tendo sido privado do estado de inocência, não o poderia transmitir aos descendentes. Mesmo voltando à graça pela penitência, não poderia voltar à inocência primeira, juntamente com a qual foi divinamente concedido o supracitado dom da justiça original. 3. É também evidente que este estado de justiça original foi um dom especial da graça, porque a graça não se adquire pelos méritos, mas é concedida gratuitamente por Deus. Assim, portanto, como o primeiro homem recebeu, no princípio, a justiça original não por mérito seu, mas por dom divino, também, e muito mais, após o pecado, não poderia merecê-la, penitenciando-se ou seguindo qualquer outro modo. 14º parágrafo. A reparação da natureza humana por Cristo. Convinha, portanto, que a natureza humana corrompida, como acima dissemos, fosse reparada pela providência divina. 1. Não poderia ela chegar à perfeita beatitude se a sua corrupção não fosse removida, porque a beatitude, sendo um bem perfeito, não pode sofrer nenhum defeito, muito menos esse defeito que é o pecado, o qual, de certo modo, se opõe à virtude, que é o caminho para a beatitude, como dissemos acima. Sendo o homem feito para a beatitude, porque este é o seu fim último, se o pecado não fosse removido, resultaria que a obra de Deus, em tão nobre criatura, estaria frustrada. Mas o salmista mostra como isso é inconveniente quando diz: para nada criastes os filhos dos homens? Por esse motivo, a natureza humana deveria ser reparada. 2. Além disso, a bondade divina, quanto ao bem, excede a capacidade da criatura. Pelo que acima foi dito, ficou esclarecido que tal é a condição do homem, enquanto está nesta vida mortal, como nela não está imutavelmente confirmado no bem, também não está obstinadamente imutável no mal. Possui, pois, este estado da natureza humana a capacidade de ser purificada pela infecção do pecado. Não foi com efeito conveniente que a bondade divina deixasse essa capacidade ao abandono. Tê-la-ia deixado, porém, se não lhe tivesse providenciado o remédio da reparação. 15º parágrafo. A natureza humana só poderia ter sido reparada por Deus, e por Deus encarnado. 1. Foi acima demonstrado que nem por Adão, nem por algum outro puro homem, poderia ser reparada a natureza humana, já porque nenhum indivíduo humano era superior a toda a natureza, já porque nenhum outro homem pode causar a graça. 2. Pela mesma razão, não poderia ser reparada a natureza humana por um anjo, porque também o anjo não pode ser causa da graça,
nem ser para o homem o prêmio da beatitude perfeita, para o qual o homem devia ser novamente chamado, porque nelas são semelhantes. Consequentemente, tal reparação só podia ser realizada por Deus. 3. Mas se Deus reparasse a natureza humana por sua vontade apenas, ou apenas por sua força, a ordem da justiça divina não estaria observada, porque esta ordem exige satisfação pelo pecado cometido. Ora, é impossível Deus ser sujeito de satisfação ou de mérito, porque um ser sujeito de algo está submetido a outra coisa. 4. Por essas razões, não cabia nem a Deus satisfazer pelo pecado de toda a natureza humana, nem a um puro homem, como se viu acima. Foi conveniente, portanto, que Deus se fizesse homem, de modo que um e o mesmo ser pudesse reparar e satisfazer. Tal motivo da encarnação divina é declarado por São Paulo, quando escreve: Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores. 16º parágrafo. Outras causas da encarnação do Filho de Deus. Além disso, outros motivos da encarnação divina há. 1. Porque o homem afastou-se das coisas espirituais e entregou-se todo às coisas corpóreas, das quais ele por si mesmo não poderia sair para voltar a Deus, a sabedoria divina que o criara visitou por meio da natureza corpórea que assumiu este homem entregue às coisas corpóreas, para, pelos mistérios do seu corpo, reconduzi-lo às coisas espirituais. 2. Foi também necessário para o gênero humano que Deus se fizesse homem para demonstrar a dignidade da natureza humana, e assim o homem não ficasse submetido ao demônio, nem às coisas corpóreas. 3. Além disso, Deus, querendo fazer-se homem, demonstrou simultaneamente a imensidade de seu amor para com o homem, e por essa razão os homens não mais ficassem a ele submetidos pelo medo da morte, desprezada pelo primeiro homem, mas sim pelo afeto da caridade. 4. Pela encarnação foi também dado ao homem um certo exemplo daquela beata união, na qual a inteligência criada une-se pelo seu ato intelectivo ao espírito incriado. Assim, não mais será incrível que a inteligência da criatura possa unir-se a Deus, vendo-lhe a essência, porque Deus uniu-se também ao homem, assumindo-lhe a natureza. 5. Finalmente, completa-se, de certo modo, a universalidade de toda a obra divina, enquanto o homem que foi criado por último, como que por um círculo, volta ao seu princípio, unindo-se ao princípio das coisas pela obra da encarnação. 17º parágrafo. O erro de Fotino acerca da encarnação do Filho de Deus. 1. Esse mistério da encarnação divina, Fotino procurou esvaziá-lo o mais possível. Seguindo os erros de Ebião, Cerinto e Paulo de Samósata, afirmou que o Senhor Jesus foi puro homem, que não existira antes da Virgem Maria, mas que por meio dos merecimentos de uma vida santa e pela sujeição à morte, mereceu a glória da divindade. Assim sendo, é chamado Deus, não devido à natureza, mas devido à graça da adoção. 2. Se isso fosse verdadeiro, não se teria realizado a união de Deus com o homem, mas o homem teria sido deificado pela graça, o que não é próprio de Cristo, mas comum a todos os santos, embora, devido à graça, uns sejam mais perfeitos que outros. 3. Esse erro é também contrário à Sagrada Escritura. É dito no Evangelho de São João: no princípio era o Verbo, e logo após é acrescentado: e o Verbo se fez carne. Por conseguinte, o Verbo que no princípio estava em Deus é que assumiu a carne. Não a assumiu, portanto, um homem que antes não fora deificado pela graça da adoção, não. O Senhor disse: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Ora, conforme o erro de Fotino, não seria conveniente que o Cristo descesse, mas que somente subisse. Lê-se, porém, em São Paulo: que quer dizer subiu, senão que também tenha descido às regiões inferiores da terra?
Disso conclui-se claramente que Cristo não teria a possibilidade de subir se primeiro não tivesse descido. 18º parágrafo. O erro de Nestório acerca da encarnação e sua refutação. 1. Tentando fugir dessa conclusão, Nestório, em parte, afasta-se do erro de Fotino, porque afirmou que Cristo era Filho de Deus, não apenas pela graça da adoção, mas pela natureza divina, na qual existe eternamente com o Pai. E, em parte, com ele concordou, afirmando que Deus não se uniu ao homem para constituir-se com este uma só pessoa, mas somente inabitando no homem. Segundo Fotino, com efeito, o homem Cristo é denominado Deus só devido à graça. Segundo Nestório, ele é chamado de Filho de Deus, não porque seja verdadeiro Deus, mas devido à inabitação nele do Filho de Deus, que se fez pela graça. 2. Esse erro contradiz a autoridade da Sagrada Escritura. Com efeito, a esta união de Deus com o homem, o apóstolo chama aniquilamento, conforme se lê. Ele, que era de condição divina, não reivindicou o direito de ser equiparado a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. Não há, porém, aniquilamento de Deus por inabitar pela graça em uma criatura racional. Se o houvesse, o Pai e o Espírito Santo também seriam aniquilados, porque ambos inabitam na criatura racional pela graça. Conforme o Senhor refere-se a si mesmo e ao Pai, viremos a Ele e nele faremos nossa morada. E o apóstolo ao Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em nós. Além disso, não seria conveniente a um homem falar como Deus, se de fato não fosse pessoalmente Deus. Estaria falando de medo muito perigoso ao afirmar: eu e o Pai somos um. E antes de Abraão ter sido, eu sou. Ora, a palavra eu demonstra a pessoa daquele que fala. Aqui o homem era que falava, logo, há uma só pessoa de Deus e do homem. 4. Para excluir esses erros no símbolo dos apóstolos e no símbolo dos padres, ao se fazer menção da pessoa do Filho, foi acrescentado que foi concebido do Espírito Santo, nasceu, padeceu e ressuscitou. Não seriam atribuídos ao Filho de Deus predicados relativos ao homem, a não ser que uma pessoa fosse a de Deus e do homem, porque os predicados que convêm a uma pessoa não podem convir a outrem, conservando cada uma a própria singularidade. Eis porque os predicados que são atribuídos a Paulo não são atribuídos a Pedro, pelo mesmo motivo. 19º parágrafo. O erro de Ario acerca da encarnação e sua refutação. 1. Para a unidade de Deus e do homem em Cristo, alguns encaminharam-se para uma sentença contrária à que acima nos referimos, e afirmaram que não somente há uma só pessoa de Deus e do homem, mas também uma só natureza. Quem por primeiro propôs esse erro foi Ario. Este, para que os textos da Sagrada Escritura, que dizem Cristo ser menor que o Pai, não pudessem ser referidos ao Filho de Deus, senão enquanto assumiu a natureza humana, afirmou que em Cristo não havia outra alma que o próprio Verbo de Deus, de modo que o Verbo atuava como se fosse alma para o corpo de Cristo. Isto posto, conclui-se também que, quando Cristo falava, o Pai é maior que eu, ou quando orava ou se entristecia, tudo isso devia ser referido à própria natureza do Filho de Deus. Se assim fosse, seria concludente que a união do Filho de Deus com o homem teria sido realizada não só na pessoa, mas também na natureza. 2. Mas é sabido que a unidade da natureza humana realiza-se na união da alma com o corpo. A falsidade da posição de quem diz que o Filho é menor que o Pai já foi acima demonstrada, quando afirmamos que o Filho é igual ao Pai. Quanto à asserção de que o Verbo de Deus em Cristo estaria no lugar de sua alma, a falsidade de tal erro pode ser também evidenciada
pelo que se afirmou acima. Foi demonstrado que a alma une-se ao corpo como forma. Foi também demonstrado que é impossível Deus tornar-se forma de um corpo. 3. Para evitar que Ariel dissesse que isso devia entender-se com relação ao sumo Deus Pai, pôde demonstrar-se que o mesmo acontece com os anjos. Estes, em sua natureza, não podem unir-se a um corpo, como forma desse corpo, porque são pela própria natureza separados dos corpos. Nem tampouco o Filho de Deus, por quem os anjos foram feitos, e isso Ariel reconhece, pode ser forma de corpo. 4. Além disso, se o Filho de Deus fosse criatura, como dolosamente afirmou Ariel, contudo, ele também afirmou que o Filho de Deus precede em beatitude a todos os espíritos criados. Ora, a natureza dos anjos é tão excelente que impede que haja neles tristeza. Não haveria nos anjos a verdadeira e completa felicidade se algum dos seus desejos não se realizasse, pois é da essência da beatitude ser o bem final e perfeito, aquietando todo desejo. Assim sendo, muito menos poderia entristecer-se o Filho de Deus em sua natureza. Mas lê-se nas Sagradas Escrituras que ele se entristeceu. Começou Jesus a apavorar-se e angustiar-se. E o próprio Cristo confessa sua tristeza quando diz: "A minha alma está possuída de tristeza mortal." É evidente que a tristeza não poderia ser do corpo, mas de uma substância dotada de conhecimento. Convém, portanto, que juntamente com o Verbo e com o corpo de Cristo, houvesse nele outra substância passível de tristeza. Essa é a que nós chamamos justamente de alma. 5. Finalmente, se Cristo assumiu aquilo que pertence à nossa natureza para nos libertar dos pecados, era para nós mais necessário sermos purificados na alma, na qual o pecado tem a sua origem e que é sujeito do pecado. Por conseguinte, não assumiu um corpo sem alma, não, mas assumiu um corpo com a sua alma, porque é a alma que devia principalmente assumir. 20º parágrafo. O erro de Apolinário acerca da encarnação e sua refutação. 1. Esses argumentos destroem também o erro de Apolinário, que, tendo primeiramente seguido Ariel, entendeu mais tarde admitir outra alma em Cristo, que não fosse o Verbo do Pai. Mas como não seguia o erro de Ariel, no qual o Filho deve ser chamado de criatura, e como muitas coisas são atribuídas a Cristo, que não podem ser referidas ao corpo nem ao Criador, como a tristeza, o temor e coisas semelhantes, viu-se, por fim, Apolinário forçado a admitir outra alma em Cristo, que desse a sensibilidade ao corpo e que pudesse ser sujeito daquelas paixões, mas carecente da razão e inteligência. O próprio Verbo, então, substituiria a razão e a inteligência de Cristo homem. 2. Que isso seja falso pode-se demonstrar por muitas razões. Primeiro, porque é contra a essência da natureza humana que uma alma não racional seja a forma do homem, devendo, porém, o corpo ter uma forma. Ora, deve-se pressupor que nada de monstruoso nem de antinatural houvesse na encarnação de Cristo. Segundo, porque seria contra a finalidade da encarnação, que é a reparação da natureza humana. Ora, a natureza humana deve ter a sua reparação iniciada principalmente na parte intelectiva, que pode ser a participante do pecado. Logo, era conveniente que o Verbo assumisse principalmente a parte intelectiva do homem. Terceiro, porque é dito que Cristo admirava-se das coisas. Ora, admirar-se é próprio da alma racional, e não pode de modo algum convir a Deus. Eis porque, assim como a tristeza exige que se admita uma alma sensitiva em Cristo, também a admiração exige que se admita em Cristo a parte intelectiva da alma. 21º parágrafo. O erro de Eutíquio, que afirma que a união foi feita na natureza. 1. Eutíquio seguiu algumas sentenças desses heréticos. Ensinava com efeito que, após a encarnação, havia uma só natureza de Deus e do homem. Mas não afirmou que Cristo carecesse de alma, de inteligência ou daquelas coisas exigidas para a inteligência da natureza humana. 2. A falsidade dessa opinião aparece claramente.
a natureza é em si perfeita e incomunicável. Ora, a natureza que é em si mesma perfeita não pode unir-se a outra para formar uma só natureza, a não ser ou que uma se converta na outra, como o alimento converte-se naquele que o toma, ou que uma outra dela surja inteiramente diferente, como a lenha que se converte na natureza do fogo, ou que ambas se transformem em uma terceira, como os elementos no corpo misto. Mas a imutabilidade divina é totalmente incompatível com essas conversões, porque aquilo que se converte em outra coisa não é imutável, ou aquilo que com outra coisa em algo mistura-se. Como a natureza divina é perfeita em si mesma, de maneira alguma pode acontecer que se una com outra natureza para formarem ambas uma só. 3. Ademais, se alguém observar a ordem das coisas, verificará que o acréscimo de uma perfeição maior faz variar a espécie de uma natureza. Ora, o ser que somente vive, como a planta, tem espécie diferente da do ser que somente existe. O ser que existe e vive e sente, como o animal, é de espécie diferente da do ser que somente vive, como a planta. Prossigamos. O ser que existe, vive, sente e raciocina, como o homem, é de espécie diferente da do ser que somente existe, vive e sente, como o animal bruto. Logo, se aquela natureza que se afirma Cristo ter possuía sobre todas essas perfeições o que é divino, conclui-se que aquela natureza era de diferente espécie da espécie da natureza humana, como também o era da espécie do animal bruto. 4. Finalmente, se em Cristo houvesse uma só natureza, ele nem seria homem da mesma espécie que os demais. Mas tal afirmação a respeito de uma só natureza é falsa, porque Cristo teve a sua origem dos homens segundo a carne, como se lê no início do Evangelho de São Mateus, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 22º parágrafo. Contra os erros dos maniqueus, que afirmam que Cristo não possuía um corpo verdadeiro, mas fantástico. 1. Fotino esvaziou o mistério da encarnação, negando a natureza divina de Cristo. Maniqueu também a esvaziou, mas lhe negando a natureza humana, porque ele afirmava que toda criatura corpórea foi criada pelo diabo. Dizia também não ser conveniente que o Filho de Deus, que é bom, assumisse uma criatura do diabo, e por isso considerou Cristo como não possuindo verdadeira carne, mas um corpo fantástico. Assim sendo para ele, tudo aquilo que no Evangelho lê-se como pertencendo à natureza humana de Cristo é fantástico, não real. 2. Tal posição claramente opõe-se à Sagrada Escritura, pois esta afirma que Cristo nasceu da Virgem, que foi circuncidado, que teve fome, que se alimentou e que esteve sujeito a tudo que pertence à natureza humana carnal. Considerou, portanto, como falso tudo isso que a Escritura, nos Evangelhos, narra a respeito de Cristo. Além disso, Cristo disse de si mesmo: aqui nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Ora, Cristo não teria sido testemunha da verdade, mas sim da falsidade, se não demonstrasse em si mesmo o que de fato era, principalmente quando predissera que iria sofrer tudo aquilo que não se pode sofrer sem ter verdadeiramente carne, isto é, que seria entregue nas mãos dos homens, que seria cuspido, flagelado e crucificado. Logo, afirmar que Cristo não tenha possuído verdadeira carne, e também que ele sofreu só aparentemente, mas não na realidade, é dar a ele como falso. 4. Ademais, afastar os homens de uma opinião verdadeira é próprio do homem enganador. Aceitando-se, porém, a tese de Maniqueu, Cristo foi um enganador. Ora, tendo aparecido após a ressurreição aos discípulos que naquela ocasião pensaram ser ele um espírito ou um fantasma, para tirar-lhes da mente essa suspeita, disse-lhes: palpai e vede, porque um espírito não tem carne e ossos, mas me estáis vendo ter. Lê-se também um outro texto da Escritura que, quando andava sobre o mar e os discípulos, cheios de medo, pensaram que era um fantasma, o Senhor lhes disse: sou eu, não temais. Se, portanto, a opinião dos maniqueus fosse verdadeira, Cristo teria sido de fato um enganador.
Mas Cristo disse de si mesmo ser a verdade. Logo, aquela opinião é falsa. 23º parágrafo. Cristo possui corpo verdadeiro, não corpo celeste. Contra Valentino. 1. Valentino, se bem que confessasse que Cristo tivesse verdadeiro corpo, contudo afirmava não ter ele assumido da Virgem a sua carne, mas que trouxera um corpo formado no céu, e que este corpo passou pelo da Virgem, nada recebendo dela, como a água passando por um cano. 2. Essa opinião é também contrária à verdade das Escrituras. São Paulo escreve na carta aos Romanos que foi feito o Cristo, originando-se do sêmen de Davi, segundo a carne. E na carta aos Gálatas, Deus enviou seu Filho feito da mulher. Lê-se também no Evangelho de São Mateus, e Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Continuando, o evangelista chama-a de mãe e acrescenta, tendo Maria, sua mãe, se casado com José. Ora, todos esses textos seriam falsos se não tivesse assumido da Virgem a sua carne. Logo, é falso que tenha trazido um corpo celeste. 3. Quanto ao que São Paulo diz, o segundo homem do céu é celeste. Deve ser interpretado como Cristo tendo descido do céu segundo a divindade, não, porém, segundo a substância do seu corpo. 4. Além disso, não haveria razão alguma para que o Filho de Deus, trazendo um corpo do céu, entrasse no seio da Virgem, se dela nada a assumisse. Seria com efeito mais ficção do que realidade se demonstrasse ter recebido dela, porque saiu do seu seio, o que na realidade não recebeu. Ora, como toda falsidade deve ser afastada de Cristo, deve-se também simplesmente confessar que Cristo saiu do seio da Virgem, porque dela recebeu a carne. 24º parágrafo. Qual a sentença verdadeira da fé a respeito da encarnação? 1. Das premissas postas nos parágrafos anteriores, podemos concluir que, conforme a verdadeira fé católica, havia em Cristo o verdadeiro corpo da nossa natureza, verdadeira alma racional e, juntamente, a perfeita divindade. Essas três substâncias uniram-se em uma só pessoa, mas não em uma só natureza. 2. Alguns, porém, ao exporem essa verdade, andaram por caminhos errados, considerando que tudo que advém a um ser, já completo, é-lhe acrescentado acidentalmente, como as vestes ao homem, afirmaram eles que a humanidade uniu-se à divindade na pessoa do Filho de Deus por união acidental, de modo que a natureza assumida fosse referida à pessoa do Filho, como as vestes ao homem. Para confirmarem a sua sentença, buscaram o testemunho de São Paulo, quando este dizia que Cristo, pela aparência, hábitos, mostrou-se como homem. Considerava também que pela união da alma e do corpo, constituiu-se um determinado indivíduo de natureza racional, que é chamado de pessoa. 3. Se, portanto, a alma de Cristo uniu-se ao corpo, não podiam também eles deixar de reconhecer que, como efeito de tal união, constituir-se-ia a pessoa. Seguir-se-ia daí que em Cristo haveria duas pessoas, a pessoa que assume e a pessoa assumida. No homem vestido, com efeito, não há duas pessoas, porque a veste não tem natureza de pessoa. Se, porém, a veste for considerada como pessoa, no homem vestido haverá duas pessoas. 4. Para evitar essa conclusão, alguns afirmaram que a alma de Cristo nunca se uniu ao corpo, mas que a pessoa do Filho de Deus assumiu separadamente uma alma e um corpo. 5. Mas essa opinião, tentando fugir de uma sentença inconveniente, cai em outra ainda mais inconveniente. Leva a concluir que Cristo não foi verdadeiro homem. Não o teria sido, seguindo-se essa sentença, porque a verdadeira natureza humana exige a união da alma e do corpo. Porque só é homem o ser que se compõe dessas duas naturezas. Essa sentença leva também à conclusão que em Cristo não havia verdadeira carne e que nenhum dos seus membros foi verdadeiro. Ora, sem a alma não pode haver olhos, nem mãos, nem carne.
a não ser que tais realidades sejam consideradas equivocamente, como elas são vistas em uma pintura ou em uma escultura, em uma estátua. Conclui-se do mesmo modo que Cristo não morreu verdadeiramente. Sabemos que a morte é a privação da vida. Ora, é evidente que a vida da divindade não podia ser privada pela morte, e que o corpo também não podia estar vivo se a alma não lhe estivesse unida. Concluiu-se finalmente que o corpo de Cristo não podia sentir, porque o corpo não sente, senão estando a alma unida a si. 6. Além disso, essa opinião cai no erro de Nestório, erro que ela justamente queria evitar. Consistiu o erro de Nestório em afirmar que o Verbo de Deus estava unido a Cristo homem, pela habitação da graça, de modo que o Verbo estava naquele homem como no seu templo. Pouco importa ao propósito dizer que o Verbo está no homem como num templo, ou que se junte a natureza humana ao Verbo, como a veste ao que com ela está vestido, a não ser para afirmar algo de pior, porque então não se pode confessar que Cristo foi verdadeiro homem. Esta opinião foi, aliás, merecidamente condenada. 7. Demais, o homem vestido não pode ser a pessoa que veste, nem da roupa com que se cobre. Não se pode, de maneira alguma, dizer que ele tem a natureza específica da roupa. Ora, se o Filho de Deus assumiu a natureza humana como uma veste, não pode, de maneira alguma, ser chamado de pessoa de natureza humana. E também não se poderia afirmar que o Filho de Deus tenha sido, com os demais homens, da mesma espécie. Mas o apóstolo, quanto a isso, escreveu que Cristo foi feito semelhante aos homens. Por isso, tal sentença deve ser totalmente evitada.